E aí, vendedores do agro, gestores do agronegócio, como é que vocês estão? Vamos começar hoje mais um episódio do Agro é Vendas e a gente vai falar aqui com um convidado, Renato. Obrigado por ter vindo, Renato. Prazer ter você aqui. Renato, a gente se conheceu recentemente através de uma contratação de um treinamento. Eu vim fazer um treinamento hoje, a gente acabou de realizar esse treinamento, vamos falar sobre isso. Renato, que é engenheiro agrônomo e que é responsável por uma área muito importante dentro da empresa que ele trabalha, tem um histórico profissional muito interessante para a gente conhecer. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Fica à vontade, Renato, para se apresentar. Tá ótimo. Muito obrigado, Miriam. Satisfação de conhecer pessoalmente, né? Primeira vez que a gente teve essa interação aí, o treinamento foi bastante produtivo, né, para a nossa equipe. Todos tiveram uma participação muito ativa, eu fiquei muito satisfeito com isso. Foi. Meu nome é Renato, trabalho na empresa Adubos Real, é uma empresa que tem mais de 40 anos de existência. Ela iniciou em 1980 com a distribuição de insumos agrícolas e hoje ela possui fábricas de fertilizantes, fábrica de produtos de especialidades, nutrição, adjuvante, produtos fisiológicos, e hoje é um grande desafio para nós levar as melhores soluções para os agricultores, né, de entender a demanda de cada um no seu dia a dia. Um pouco mais do seu histórico, para a gente conhecer mais do Renato Paiva, né? Quem é o Renato e um pouco de carreira para trás, assim, também, Renato. Tá, joia. Eu sou natural do sul de Minas, família de pequenos agricultores, né? Até hoje auxilio lá na agricultura familiar. Eu estudei agronomia na Universidade Federal de Lavras, depois fiz o mestrado em fitotecnia, tive uma passagem como consultor independente. Depois tive uma experiência em outra empresa de fertilizantes, produtos de especialidade, sempre no ramo de nutrição de plantas, fisiologia vegetal. E estou há 7 meses, 3 anos... Estou há 7 anos, 3 meses e 22 dias na Adubos Real, como gerente de pesquisa, desenvolvimento e serviços agrícolas. Já tive passagem por outros setores dentro da empresa, como área de marketing, gerência de produto, uma experiência comercial também, e estou agora dedicado, né, nesse segmento do P&D e serviços agrícolas. Que é extremamente estratégico, importante para a área comercial e para a empresa como um todo, né? Os setores muito importantes e talvez menos conhecido do que deveria ser pelas pessoas, né? Ou não só conhecido, mas reconhecido também dentro das empresas. Vamos falar um pouco mais sobre essa área de atuação? Sim. Né? Sobre o que hoje tem dentro do leque que você atende, que você coordena, a importância do trabalho do DTM, né? Que vocês chamam na Adubos Real, mas também de toda essa equipe de pesquisa, de desenvolvimento. Perfeito. Hoje a empresa, a gente tem uma equipe de desenvolvimento de mercado, né, que são os profissionais que atuam juntamente com o time comercial dentro de cada estrutura comercial, né, que é regionalizada. Então a gente tem atuação desde o sul de São Paulo até o sul da Bahia. Então são diferentes geografias, diferentes cultivos agrícolas, diferentes culturas. E hoje nós estamos com um time de 13 profissionais, engenheiros agrônomos, que estão distribuídos dentro dessa área de atuação, cada um atuando aí dentro das gerências regionais. E o papel deles é muito importante no sentido de levar uma venda consultiva para o agricultor, né? A gente sabe muito bem que a agricultura move o país, distribui renda, gera emprego, e é um dos motivos da gente estar aqui hoje, né? Sim. A quem a gente é sempre grato. E o agricultor é o pilar central de tudo isso. Ele precisa ter lucro, ele precisa ter sucesso na atividade. O nosso objetivo, o objetivo da empresa como um todo, é de suportar e dar oportunidade para que o agricultor tenha sucesso na atividade. E o sucesso dele passa através da utilização dos insumos, o uso racional dos recursos, o uso racional dos insumos, entender qual que é a principal demanda que ele tem, que por vezes ele está mergulhado no dia a dia da fazenda, tem tantas coisas para se preocupar, mas no que diz respeito a fitossanidade, genética, nutrição de plantas, nós temos uma equipe especialista lá para ajudar, né? Para que os recursos que ele está investindo, ele tenha segurança no retorno sobre o investimento. E cada agricultor tem uma demanda, é uma máxima da agricultura, né? Todo ano é um ano diferente, não tem ano igual, então
Acho que esse é um grande desafio. Sim, e é um reforço, vamos pensar assim, para a equipe comercial. Exatamente. Certo? É um conjunto que... O que você percebe quando a gente tem só a equipe comercial atuando numa empresa e a outra empresa que ela tem uma equipe técnica bem desenvolvida, preparada, tem uma estrutura como a gente tem na Dubs Real? Eu acho que o principal, que é uma relação ganha-ganha entre as equipes, né? O profissional da equipe de vendas tem as fortalezas dele, tem as competências dele, e por outro lado, o profissional da área técnica ou de desenvolvimento também tem as suas. Então, esse somatório de fortalezas, de características benéficas, no final do dia vai acabar ajudando a todos, né? E gerar valor na venda, mas agregar valor na produção do agricultor, do cliente, né? Então, objetivando o sucesso da atividade. Sim, acho muito interessante que vocês têm muito esse olhar e esse foco de verdade, né, em resultado para o cliente lá na ponta. A equipe técnica, ela tem como um primeiro cliente o vendedor, né, que é o seu par ali, seu parceiro, mas é como se fosse um cliente interno, né, um trabalha junto com o outro ali, um tem que convencer o outro a agir naquela direção ali que precisa. Do mesmo jeito que o vendedor também deve olhar para a equipe técnica e pensar, cara, esse cara aqui é meu primeiro cliente, eu preciso convencer ele também de que ele precisa me apoiar, né? E essa parceria e esse olhar para resultado do produtor tem muito resultado como o crescimento da empresa tem tido, né, Renato? Sim, sim. E um ponto importante, que o mercado é muito dinâmico. E a gente vê como é que está a movimentação dos concorrentes, né? Sim. O agricultor ele é assediado pela equipe comercial, por vários. E, por vezes, carrega-se uma imagem que o vendedor acaba sendo algo que atrapalha o agricultor. Mas não é um parceiro de negócio. E a gente sabe que tem diversos tipos de profissionais. Então, o que a gente busca é que esse profissional ele seja um parceiro de negócio do agricultor. Não chegue lá para vender um produto, ou pensando na meta dele e ele tem que vender aquele produto, mas entrar na fazenda e identificar o que ele pode agregar para o agricultor, para ser realmente um parceiro de negócio, para contribuir no sucesso da atividade. E aí, voltando à sua pergunta anterior, eu acredito que a equipe de desenvolvimento auxilia muito nesse sentido, de ter esse olhar holístico da propriedade e levar um diferencial também para a empresa como um todo. É o vendedor que abre portas para a equipe técnica chegar ou é a equipe técnica que abre portas para o vendedor concretizar a venda? Pergunta Das duas difícil. maneiras, não tem uma regra, mas na maioria das vezes acontece meio que fracionado isso, né? Por vezes o nosso profissional de desenvolvimento de mercado, que a gente chama aí de DTM, ele tem a oportunidade de fazer uma visita numa propriedade que ainda não é assistida por nenhum vendedor nosso e trazer essa demanda para dentro da empresa. E por vezes ele recebe a demanda de uma visita conjunta junto com o vendedor que já atende um cliente. Então não tem uma regra de quem vai primeiro, né? Então, e sim as oportunidades que cada um enxerga e traz do campo para dentro do time. Quando você falou da sua experiência profissional, você falou que dentro da própria empresa você passou pelo marketing, você passou pelo comercial e aí você veio para a área mais técnica, né? A área do nosso desenvolvimento. O que você enxerga que contribuiu para o que você faz hoje dentro dessas experiências anteriores? Como que isso contribuiu? E contribui, na verdade, para o seu dia a dia hoje? Acho que é o fato do jogador ter a oportunidade de jogar em várias posições. Lá como zagueiro ele tem uma atribuição, no meio de campo ele tem outra, como atacante ele tem outra. Então, se ele já experimentou várias posições ou várias situações dentro da companhia, ajuda a ter esse olhar de oferta integrada, né? Esse olhar de como que funcionam as engrenagens da empresa e não olhar só para o seu negócio. Porque eu acho que o papel de levar benefício para o agricultor passa muito pelo suporte que a empresa dá para ele. E esse suporte tem que entender que todas as áreas da empresa estão ali para isso. O crédito, o financeiro, a logística, a fábrica, a equipe de desenvolvimento de mercado, a pesquisa, que é um outro ponto que a gente também tem, o serviço agrícola, que é um outro ponto que a gente tem, tudo isso para suportar. Então, acho que experimentar todas essas situações ajuda a trazer uma visão holística para o negócio. E é muito interessante, quando eu falo com pessoas, com gestores,
que já passaram por outros cargos dentro da empresa antes, realmente a impressão é essa, sabe? Que as pessoas têm uma visão um pouco mais ampla. É diferente, por exemplo, e cada um vai ter um perfil, uma história ali, uma trajetória, mas é muito diferente do gerente que ele era vendedor e ele virou, por exemplo, um gerente comercial. Uhum. Ele era da área de pesquisa, já área de desenvolvimento, área técnica, e ele foi direto lá para assumir uma gestão dentro dessa área. Né? Acaba que a pessoa ela tem uma visão um pouco mais limitada do negócio como um todo, se ela não for uma pessoa muito articulada e que está em todos os ambientes. Acho que é um pouco do que você faz hoje e um pouco do quanto as pessoas te reconhecem da equipe como gestor, né? De sentir essa segurança em você do que você está orientando, porque sabe que você tem uma bagagem maior. E o interessante é que isso está acontecendo dentro da nossa equipe. Nós temos muitos casos de sucesso de profissionais que estão dentro da equipe de desenvolvimento de mercado, que construíram a sua história profissional de 2 safras, 3 safras, e dali enxergaram uma oportunidade na área comercial. Então hoje nós temos gestores comerciais que tiveram seu início na empresa dentro da área de desenvolvimento. E isso é uma fortaleza para ele, porque ele já tem uma bagagem, ele adquire uma nova bagagem e leva robustez no seu dia a dia, né? Então, é um exemplo do que você comentou, que a gente está tendo hoje, né? Essa rotatividade positiva e interna da nossa equipe. Isso um crescimento das pessoas dentro da empresa, né, Renato? Isso eu gosto muito de ver, assim, empresa que olha para dentro do time primeiro, enxerga ali onde tem oportunidade de desenvolver essas pessoas e posicionar elas em cargos, né, para crescimento, ao invés de só olhar para o mercado, que afinal de contas também está difícil para caramba, às vezes encontrar no mercado uma pessoa que não está alinhada com a cultura da empresa ainda, né? Ainda tem isso. Além de não ter visão e conhecimento sobre a empresa, ela não tem a cultura ainda da empresa para assumir um cargo de gestão, né? Um termômetro, dá certo às vezes, mas... Um termômetro que me deixou muito feliz é quando você perguntou no curso quais são os diferenciais da Adubos Real, e as respostas foram muito objetivas e coincidentes, né? Então você vê que tem um alinhamento, e ali a gente estava falando de profissionais que estão distribuídos numa área geográfica muito grande. A gente não tem uma proximidade física contínua mês a mês. Sim, então, levar essa mensagem aí do propósito da empresa para todos, me deixou muito feliz o comportamento e o resultado da sua pergunta. Gostei de ver também. Eu falei, né? É difícil ver isso no treinamento, de respostas tão alinhadas e as pessoas sendo tão objetivas para falar a respeito disso. Tem muito lá enrolar e falar, explicar demais, né? Foi diferente realmente. Eu comentei com o Evandro agora no final do treinamento a respeito disso também, de quanto que isso também é uma resposta, é um resultado do trabalho que vocês estão fazendo na gestão do time. Isso mostra o quanto que vocês estão conseguindo conduzir o pessoal e orientar para que eles estejam alinhados e para que eles estejam motivados, porque também foi uma diferença grande, assim, né? Tem muitas equipes que a gente treina que são pessoas engajadas, e isso faz muita diferença no resultado do treinamento. Hoje eu vi um time ali muito participativo, assim, geral, não tinha só 1, 2, 3 falando, né? Todo mundo perguntando, trazendo situações do dia a dia. Isso é muito importante para a gente colher o resultado que a gente quer com o treinamento, porque uma coisa é a gente vir fazer um treinamento numa empresa e entregar ali o que a gente entende que é importante para aquela equipe, né? Um treinamento bem personalizado, mas dali para frente só vai ter resultado se as pessoas tiverem na hora aproveitado. Eu percebi que hoje aproveitaram bastante treinamento e também depois conseguirem implementar. Colocar em prática. Por que treinar vendas dentro de um time técnico? Foi como a gente comentou lá no início, né? Na verdade, eu vou trazer aqui um comentário seu. Durante a nossa vida, nós estamos sempre vendendo, né? Isso aí. Seja em casa, no relacionamento com a esposa, com os filhos, né? Na própria empresa, com os pares, né? Com os nossos líderes. Então, isso não tem como a gente desvincular esse tema das pessoas que estão ali para suportar e colocar as ferramentas junto com a equipe comercial. Então, tudo que você trouxe hoje, que a gente já vem fomentando junto à equipe, de ter esse olhar mais comercial, um olhar de técnica de venda, disso que você trouxe para nós, é fundamental para que haja interação entre as equipes, né? Mas não no sentido de chegar lá, vamos no agricultor e vamos vender o máximo que a gente puder. Como eu disse no início, não é o nosso objetivo, né?
teve muitas vezes na minha vida, talvez na sua também, que a gente chega com a intenção de oferecer uma tecnologia para o produtor, mas naquele dia, o problema dele é irrigação. E nós não trabalhamos com nada de irrigação. Mas às vezes a gente conhece um colega que trabalha, ou conhece um pouco sobre o tema, e pode ajudar naquele tema, né, com o agricultor. Mas a gente ser um parceiro de negócio, então é importante também ter esse conceito. E aí, Miri, você me permita, que nós estamos conversando aqui, mas não sou só eu, né? A gente tem uma equipe hoje que é coordenada pelo Evandro, coordena a equipe de desenvolvimento de mercado. Então, ele tem o papel aí de também transmitir para a equipe dele e coordenar as ações. Nós temos o Vantuir, que hoje lidera o time de pesquisa. Nós temos um centro de inovações Adubos Real, que é uma fazenda experimental, desenvolvemos trabalhos nas grandes culturas, no HF, no eucalipto. Então, uma gama de oportunidade de a gente ter as nossas tecnologias ali desenvolvidas e experimentadas. Nós temos um time de serviços agrícolas chamado Realtech, liderado pelo Gabriel, e hoje contém 4 profissionais que estão também distribuídos dentro da geografia, com agricultura digital, monitoramento de imagens de satélite de lavoura, monitoramento de manejo de solo, com a tecnologia inovadora que a gente trouxe norte-americana e adaptando para a realidade do Brasil, adaptando para as recomendações nossas agronômicas e interpretação de análise de solo brasileiras. Né? Temos um programa de inspeção fitossanitária, né? Então, chamado Plante Alerta. Então, tudo isso para dar mais subsídio ainda para a nossa equipe de vendas ter segurança nas recomendações, segurança no posicionamento do portfólio e ferramentas diagnóstico como o Realtech para fazer as melhores recomendações, as recomendações assertivas e embasadas em tecnologia, né? Então, é um trabalho em equipe e essas pessoas que eu citei, Evandro, Vantuir e Gabriel, eles que tocam mesmo lá no dia a dia junto com as suas respectivas equipes. Que lideram, né? É interessante ver o quanto que vocês estão alinhados aqui como equipe, como a gente conversou, e quanto vocês estão alinhados, pelo menos aparentemente, o que deu para perceber, com o resto da equipe também da empresa, né? Eu sei que é um grande desafio em toda a empresa a gente trazer a equipe técnica e comercial bem alinhadas, entendendo a importância uma da outra e entendendo a parceria que existe para o resultado lá na frente, que é o resultado de todos, né, da empresa. Tem muitas situações em muitas empresas que a gente vê, pode ser que vocês tenham também, de desafios de perfis diferentes que estão ali lidando um com o outro, né? Até realmente ter essa ligação mais forte e até conseguir desenrolar tudo para o trabalho acontecer. O que você enxerga hoje dentro da área de desenvolvimento como um todo aqui, pensando, né? Toda a área que está aqui, que você coordena. O que são os maiores desafios para a colheita de resultado de vocês, para o time? O que você enxerga hoje? Acho que o grande desafio, e não deve ser só meu, de muitas pessoas, o grande desafio são pessoas. Manter pessoas motivadas dentro da equipe, engajadas, né, capacitadas, e a Adubos Real investe bastante nisso, né, além do seu treinamento de cunho comportamental, técnico, de vendas. A gente também tem um programa chamado Conexão Especialistas, onde a gente tem treinamentos para essa equipe de P&D, com profissionais de cada cultura, do citros, do café, da soja, dos cereais, do HF, cada um com a sua competência, justamente para dar munição para essa turma, embasamento técnico, né? Mas o principal é entender como que está o sentimento dessas pessoas. Vocês estão satisfeitos lá na função deles? Deixar um trânsito aberto de informações, de trazer para mim, ou para Evandro, Vantuir, ou Gabriel, de eles terem uma harmonia entre eles dentro do time e também com a equipe comercial, né? Acho que o time joga bem quando está entrosado, né? Nunca vi nenhum time ganhar Copa do Mundo se não tiver entrosamento. Então, esse entrosamento, entender qual que é a dificuldade que o profissional está vivendo lá na região dele. Talvez a gente não está enxergando e ele não está trazendo. Então, trazer isso para nós. Acho que o desafio maior é a gente ter as pessoas engajadas dentro do time. Satisfeitas, querendo avançar, com ambições de crescimento positivas. Então, acho que isso é o principal desafio. Porque produto,
A gente tem um portfólio próprio nosso que a gente estuda, que é bastante responsivo, que é a linha real, os fertilizantes especiais, turbo, bioturbo, biofós, fertilizantes de solo especiais, que necessitam uma explicação mais técnica, uma explicação por ser produtos de valor agregado, a linha de especialidades nossa também. Então, precisa que essas pessoas estejam entendidas do assunto, mas com brilho no olho, com confiança em gerar resultado para o agricultor. É uma das questões, até pensando no treinamento de hoje, né? Trabalhar a confiança, fortalecer a confiança e o posicionamento da equipe técnica para conseguir alcançar esses resultados todos, né? Acho que time engajado, motivado, eu vi hoje bastante, né? E alinhado. Então, vocês estão fazendo um trabalho excelente com a turma ali e crescendo, a empresa está crescendo, então acho que, né, vejo que todo mundo também percebe, é bom você trabalhar dentro de um negócio que está crescendo, que está dando passos maiores, que você enxerga que tem oportunidade de alguém que está dentro da equipe crescer dentro da empresa também, que é o que você trouxe aqui, o que está acontecendo. Ter uma liderança que inspire, enfim, tem muitos fatores que permitem isso, né, que as pessoas estejam motivadas e querendo entregar seu melhor. E o investimento que vocês fazem em treinamento também. Eu acho que trazer treinamento, eu faço alguns treinamentos com a equipe técnica, acho que mais comercial realmente que a gente treina, mas a gente treina vendas com algumas equipes técnicas e a gente percebe que tem um diferencial ali dentro quando a gente treina, assim, sabe? É um desejo diferente do gestor desse time de desenvolver outras habilidades e não só ficar treinando o portfólio, treinando a parte técnica, que já é treinado o tempo todo. Sim. Né? É um olhar diferenciado também. Olhando daqui para frente, tem algo em relação a desafios ou a próximos passos com o time que vocês estão enxergando para frente? Cenário, né? Esse mercado que a gente está vivendo aí também, que sobe e desce, que está instável para muitas culturas e muitas regiões. Como que isso está refletindo no que vocês olham para frente de vamos continuar crescendo, vamos segurar um pouco aqui, porque o mercado tá bom ou não tá bom? Os desafios são realmente relacionados ao crescimento. E market share, faturamento, tudo isso que norteia aí a ascensão da empresa, né? E assim... É o que toda empresa tem de desafio, busca, né? mas é um crescimento orientado, um crescimento organizado, sem loucura, sem investimentos à torta direito, mas sim focando no que vai trazer resultado. A gente tem, a Adubo Real tem algo que parece muito com a gente, que é a humildade, né, e respeito. Então, esse crescimento que nos é desafiado, né, a gente é desafiado a crescer, a gente tem metas robustas para enfrentar, esses são desafios, mas é um crescimento estruturado, orientado, direcionado, com longo prazo, aonde tocar as ações, né, então... Acho que uma grande fortaleza é a gente participar em diversas culturas, né? Então a gente dilui um pouco os riscos e consegue capturar valor em cada situação, levando benefício para o agricultor como primeiro ponto. Mas, ao meu ver, o crescimento vai demandar também de pessoas, né? Então oportunidades aí também de novas contratações, as próprias pessoas que estão no time ir para novas posições dentro da empresa. E esse, ao meu ver, é o principal. Né? São pessoas novamente. É o desafio de toda empresa que está crescendo. Né? A gente olhar, e que bom que vocês olham para as pessoas e que vocês têm esse cuidado, pessoas clientes, as pessoas que são do próprio time, né? Vejo que é um crescimento muito mais sustentável do que a empresa que realmente está só dando passos grandes, largos aí, mas não está olhando para isso, né? Para o interno e para o cliente lá da frente. O que você pode trazer de recado para as pessoas que estão querendo crescer na carreira nos próximos anos? Quem está dentro do agronegócio quer crescer muito. Acho que ter humildade, que a gente sempre pode aprender mais, né? Fiz até uma piada na hora do almoço sobre isso, mas a cada dia a gente aprende uma coisa nova. Não fechar os olhos para as coisas novas, relembrar dos seus valores, né? A ética, em primeiro lugar, que isso vai dar base para adquirir novos conhecimentos, né? E quanto mais conhecimento tiver,
com o passar do tempo, eles vai se transformando em sabedoria, né? Com certeza. Então, acho que é ter a mente aberta para novos conhecimentos, para sempre relembrar o que já sabe, seus valores. Acho que esse é o principal. E fazer uma rede de relacionamentos positiva também, né? Ter um network, não adianta nada ficar socado estudando só e não comunicar, né? Hoje você trouxe um ponto muito importante, que é a escuta ativa, comunicação assertiva. Acho que até brinquei, né, que é o que azeita as engrenagens aí, né? Não tem como a gente avançar sem comunicação, né? Então, acho que a comunicação traz as fortalezas para andarem juntos. Né, as pessoas andarem juntos, né? Comunicação é um ponto importante, investir nisso, né? E um ponto que é difícil a gente ouvir de um profissional num treinamento, num algo corporativo, é se preocupar consigo mesmo, né? Com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a sua família, porque a gente sabe, bem mais precioso que a gente tem é a nossa saúde, né? Sem ela a gente não dá conta de tocar. Então você trouxe para nós uma reflexão de preocupar e cuidar com a saúde física e mental. Sim, né? Antes da gente querer preocupar com o cliente, se eu não cuido de mim, como é que eu cuido lá do cliente lá na frente, né? Se eu não estou bem, como é que eu consigo fazer uma boa negociação, como é que eu cresço na minha carreira, entrego o melhor para o cliente, né? Não consigo, às vezes, nem raciocinar, eu vou fazer como esse trabalho. Penso e acredito muito nisso também, sabe? Nesses pontos, Renato, muito bom. A gente... eu vi hoje uma equipe realmente muito alinhada, muito focada, muito querendo crescer e querendo dar o seu melhor, sabe? Isso é importantíssimo para alcançar os resultados que vocês têm alcançado e que vocês estão olhando para frente aí de crescimento. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na gestão desse time, eu falo até desde a contratação, né? A gente tem que olhar para quem vem, se está alinhado com a cultura da empresa, mas muito da gestão e do desenvolvimento, de mostrar para as pessoas que elas têm espaço para crescer e ajudar elas a crescerem. É muito difícil quando você vê uma empresa que fala que tem espaço para crescer, mas ela fala isso, ela prega isso por aí, mas ela não dá espaço, ela não tem uns líderes que acompanham e eles não trazem treinamento e capacitação para o time. Como é que existe esse espaço, né? Tá aí, ocupe se quiser, se conseguir, não dá, né? Fica meio distoante, assim. Então, vocês estão muito alinhados nesse sentido também do que vocês falam, eu vi que vocês fazem também bastante. Fiquei muito feliz de conhecer mais de perto a Douglas Real, conheço algumas pessoas que trabalham, mas não tinha chegado a conhecer tão bem e mais de perto assim a empresa. Fiquei muito feliz de ver o trabalho que vocês fazem, parabéns mais uma vez. Portas vão estar sempre abertas aí para você, Emília. Que bom, que bom. Vida longa essa parceria aí. Sim, e eu tenho que agradecer muito também, né, a todos os meus pares, aos colegas, aos meus líderes, gestores, as pessoas que a gente convive no dia a dia, seja desde lá do estoque até a CEO da empresa, presidente, conselho, são pessoas bastante acessíveis, que sempre estão nos apoiando, confiando no nosso trabalho, acreditando. Nossos colegas, a gente tem um ambiente muito harmônico de trabalho, existe pressão, com certeza, se não tiver pressão não vai, e é natural da atividade, de qualquer trabalho, mas é um ambiente bastante harmônico que a gente vive ali com meus colegas, com toda a equipe. Então tenho que agradecer profundamente a todo o time da Douglas Real, todos os colegas, todas as interfaces que a gente tem internamente, de coração. Vocês fazem a diferença. Não sou só eu, não. Vocês fazem a diferença. Todo, sim. E o mais interessante, a Ana passou lá agora no final do treinamento, né? Sim. A fala dela também muito alinhada com o que a gente falou durante o dia e com o que vocês mostraram como time durante o dia, né? Então, alinhamento, eu acho que cultura e equipe alinhada faz uma empresa crescer com base sólida e vai fazer a Douglas Real chegar cada vez mais longe, aí tenho certeza disso. Amém. Muito bom. Vamos deixar aqui os contatos do Renato para quem quiser conhecer um pouco mais aí. A gente vai ativar um pouco mais essas redes sociais, o LinkedIn, né? Que na verdade tem aqui. E segue a gente aqui, clica para se inscrever no nosso canal, manda esse podcast aqui, esse episódio para outras pessoas conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho do desenvolvimento de mercado, do que está sendo feito especificamente dentro dessa equipe aqui da Douglas Real, do trabalho do Renato aqui, da história dele, que ensina muito para a gente sobre gestão, sobre humildade, sobre o continuar buscando crescer e se desenvolver. Isso é muito importante, é esse tipo de liderança que a gente precisa, inspiradora, focada nas pessoas e não só olhando para resultado e processo.
é um conjunto, né, que gera resultado, acredito nisso também. Obrigada mais uma vez pela confiança hoje em treinar a equipe e orientar a equipe hoje. Obrigada pela presença aqui no Agrovendas. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que através disso tenham entendido um pouco mais sobre liderança, sobre gestão, sobre esse movimento de desenvolvimento de mercado ou sobre, né, a parte técnica dentro da empresa, a importância dessa atuação e muitos outros assuntos que a gente conversou aqui hoje. Desejo que você tenha muito sucesso nos seus negócios e eu te vejo por aí fora da porteira.